Olá, toda semana aqui no Câmara Livre a gente conversa sobre trajetórias e experiências de vida para compartilhar com você essas experiências e entender a partir dos nossos convidados um mundo um pouco ao seu redor. Cláudia Cristina da Costa Ladeira, obrigado por nos atender aqui. Obrigada, prazer. Você nasceu em Bauru, tem os bichos, os animais na tua vida há muitos anos já, como se fosse uma relação familiar, além do profissional, no sentido de esforço, energia, projeto de vida, a gente vai falar bastante disso. Mas lá na infância, todo mundo tem uma relação, aqueles mais urbanos talvez menos, se bem que os bichos agora estão nas janelas, nos fios de casa, mas eu pergunto isso para você tentar detectar se tiver relação com animais, bem, se não, qual é a sua memória afetiva de infância, se é um objeto, uma passagem, algo que aconteceu e que quando você é surpreendido com esse tipo de pergunta, fala, é isso. Minha primeira memória foi um cachorro que eu ganhei aos 3 anos. E daí meu pai era aquele que achava bicho no chão, eu levava para casa e eu cuidava. E assim começou, né? Lembra o nome dele? Primeiro que meu pai levou para casa foi um ninho com 3 gaviõezinhos, que a gente ficou um tempo com eles e depois entregou no zoo. Gavião. Isso. Esse foi meu primeiro contato com silvestre. Legal. Eu devia ter uns 12 anos. Daí uma vez meu pai achou um jabuti na linha do trem, também ficou uns dias em casa e foi levado para o zoo. Então eu já comecei a entender a relação animal silvestre e zoo, que não podia ficar em casa. Quando eu tinha uns 6 anos, eu ia para o sítio dos meus avós e eu ficava no meio de um galinheiro com 200 pintinhos, né? Então acho que ali foi criando a zootecnia na minha vida, né? E todo aquele contato de animais de rua, de pegar animal, levar para casa. Meu pai e minha mãe sempre apoiaram e a paixão desenvolveu a partir daí. Aí quando você chegar perto dos 17, né, que vem para muitos aquela terrível decisão sobre o que fazer, no teu caso, ou de muitos, poderia falar, bom, mas tem a veterinária e tem a zootecnia. Quais são os dois caminhos e como aconteceu com você? Eu, aos cerca de 12 anos, eu assisti as palestras do Luiz Pires na minha escola. Estudava no São Francisco e tinha a Semana do Meio Ambiente. Lá eu falei, eu quero ser que nem esse cara. Daí, com o tempo, eu tinha dúvidas entre a biologia, porque a biologia seria ficar em Bauru, né? Veterinária nunca foi meu forte, porque eu não sou aquela pessoa tranquila para ver uma situação clínica ruim. Entendi. Até hoje eu fico nervosa, alguns casos que chegam no zoo. Então eu fiquei naquela entre biologia, zootecnia, daí eu fui ler sobre a zootecnia. E eu falei, é isso. Daí eu fiz... chegou o momento do vestibular e eu tive certeza, era a minha única opção. A zootecnia, que embora tenha aí áreas visivelmente para o leigo mais complementares ou até não, ela vai especificamente em que direção? A zootecnia, a gente aprende a criar animais, né? Então, reprodução, nutrição, melhoramento genético e instalações. Então a gente tem... começa lá desenho técnico, daí a gente passa por toda aquela parte biológica, alimentação animal, criação e as pequenas criações. Então você começa desde abelha, né, criação de peixes, daí conforme vai passando os anos dentro do curso, você vai para bovino de leite, bovino de corte, galinha, porcos, mas sempre tendo genética, tendo todas as fases de nutrição, a gente tem várias nutrições dentro, né? Nutrição de bovinos, nutrição de monogástricos, que são animais que têm estômago único, né? Bovinos têm vários estômagos. Daí tem animais silvestres, que era ainda muito pequena, né? Era uma grade pequena para animais silvestres. E outras coisas que tem dentro, extensão rural, administração rural. Então, é uma área bem ampla. Mas só de reprodução, cuidados e alimentação é um universo gigantesco. Se você classificar por porte, tamanho, natureza, definição, classificação, já dá esse mosaico que você está mencionando aí. E aí, como a gente situa no meio então da zootecnia, uma área talvez como outras, tanto mais específica, que são as chamadas reproduções para níveis de inseminação, por exemplo, né? Hoje em níveis bastante tecnológicos, e em extensão, digo, como a pecuária, a agropecuária. Então, a parte de extensão... Também se estuda isso, essa é a questão? Sim, produção animal. Tá. Né? A maior parte das pessoas que entram na zootecnia, elas querem trabalhar com produção. Então, elas vão se especializar em alguma área, tipo suínos
ou animais de grande porte, produção de bois para corte. Então elas vão já estagiar nessa área, né, fazer e na parte de nutrição específica, né. E tem quem gosta de outras coisas. Eu sempre gostei de silvestres, né, então eu fui para a área de silvestre, só que meu trabalho de graduação foi com bovino de leite, porque não tinha quase pesquisa com animal silvestre naquela época dentro da faculdade. Tá. Né? O forte lá da Unesp, onde estudei, era a parte de produção mesmo. Você fez na boa Jabuticabal. Fiz em Jabuticabal, na época a gente tinha a opção Jabuticabal e Botucatu. Jabuticabal, quando eu entrei na faculdade, era a melhor opção de classificação, né? Na época eu quis ir para lá. Aí quando você entra dentro do mundo acadêmico, com todo esse mosaico que eu fiz referência dos animais, você fala, deve gerar uma aquarela na cabeça, né? Gosta da área desde pequeno, desenvolvendo, enfim, esse prazer natural pela área de animais silvestres. Você falou, puxa, eu vou mexer mais com isso ou não? Faculdade é uma Eu me apaixonei por bovino de leite, tanto que eu fiz meu trabalho de graduação com portadoras sadias de mastite, né, que é aquela inflamação dos tetos. E eu era apaixonada pelas vacas de leite porque elas são animais que respondem qualquer estímulo. Se você colocar uma música clássica, elas aumentam a produção. Se você melhorar uma sombra, elas aumentam a produção. E são animais muito dóceis, né? Então eu tive essa paixão, mas silvestre era muito forte. Então, essa história do manejo, daqueles caboclos do sítio sem nenhum empirismo, de que conversam, não tem mais jeito, tem boa energia ali, conversando com os animais, por causa do leite, pode funcionar. Funciona muito, sabe? É provado. E é engraçado que às vezes a gente fala assim, galinha, né? Galinha não responde. Eu tinha amigos na faculdade, até hoje eu vejo. Tem trabalhos que penduram brinquedinhos para a galinha, para ela ficar menos estressada dentro daqueles galpões, né? Então essa parte de bem-estar, ela está muito forte. Eu cresci numa economia de subsistência, quando tinha, na cidade pequenininha, tinha muito, assim, então tinha porco mesmo, só não tinha gado porque era bem pequeno, mas a produção de galinhas era muito grande. E todas tinham nome, mas não é só por ter nome, da relação mesmo com a minha mãe. Não, eles conseguem, a gente consegue achar. Às vezes fala, mas no galpão tem 2, 3 mil galinhas, né? Mas e a pessoa não consegue trabalhar exatamente com cada indivíduo. Mas o grupo responde. O grupo responde. As galinhas de postura, né? Hoje ninguém mais quer aquela história, galinha confinada, todo mundo quer ovo de galinha livre, porque elas respondem muito bem, muito melhor. E a vaca de leite, ela é absurdo, sabe? Entendi. Qualquer estímulo, ela compensa na produção dela. Se elas respondem assim, essas compensações sonoras e de trato, de manejo, elas têm alguma espécie de liderança dentro dos grupos delas. Os animais se comunicam, é óbvio, né? Então, é uma questão de bem-estar. Tá. Quando você proporciona bem-estar para qualquer animal, imediatamente as funções dela, sejam produção, tanto não produção só de carne e leite, eu falo produção de pelo, às vezes todo tipo de produção, as abelhas, quando o animal está em bem-estar, ele trabalha melhor. Então você dá condições para o animal trabalhar, o seu corpo funcionar, né? E você não tem aquela sensação de que eu só estou tirando do animal e não estou pensando no indivíduo, né? Que legal. Você tem quanto tempo já nesta gravação aqui, janeiro de 2003, de profissão, só da zootecnia aí? 27 anos de formado. Que legal, legal. Só vê a força do amor pela profissão e do que ela pode compartilhar conosco aqui. Antes de voltar, fazendo recorte sempre do nosso bate-papo do Câmara Livre, você não começou necessariamente com animais silvestres, você foi lá com os minerais Fantom aqui em Bauru. Eu trabalhei na fábrica de sal mineral dos Fantoms, fiquei um tempo fora da área, até que surgiu o concurso para o Zoo, né, que é o que eu queria, que eu sempre Cuidou sonhei. de sal bovino até aparecer o concurso. Bom, fiquei no sal um tempão e fiquei em outras áreas, também trabalhei em outras empresas do Dr. Emílio Fantom, e depois apareceu o concurso, daí eu falei, vamos lá, que é isso que eu quero fazer. Muito bom. Nossa conversa daria uma só para alguns títulos e subtítulos aqui. Por exemplo, nutrição animal. O zoológico tem os animais, né, silvestres e exóticos lá para a gente poder dividir na cabeça das pessoas. Regra geral, silvestres são aqueles que estão aqui na nossa terra? São os animais nascidos na nossa região ou que passam pela nossa região, né? Às vezes passa voando algumas espécies que são do Brasil, são brasileiros. Okay.
E exóticos são animais de outros países ou outros continentes. Mesmo que eles tenham depois nascido aqui, a espécie, ela é uma espécie exótica, não é nativa, né? Então a gente chama de exótico, por exemplo, os pavões, os macacos africanos, um suricate são um animal exótico. Uma piton, né? E um silvestre, né? Um tucano, uma maritaca, uma cascavel, o peixe, né? A gente às vezes esquece que peixe é animal, né? Opa. Só vê o peixe como comida, os peixes, né? Nativos da nossa região. Algumas espécies de produção de peixe são exóticas, porque tem uma grande produtividade, então são trazidas de outros, né? A maioria dos animais de produção, eles são ou exóticos ou são híbridos, né? Porque pega assim o mais produtivo. Mas os animais silvestres são da nossa região, do nosso país. Se a gente puder tratar a questão da nutrição como o brasileiro que gosta de arroz e feijão, por exemplo, a gente teria como um ingrediente talvez mais citado a ração, que ela preenche hoje os requisitos de uma forma geral? A ração ela é balanceada para a espécie, né? Tem aquelas rações que são específicas, por exemplo, para uma espécie de animal. Por exemplo, a ração para Chihuahua, a ração para Yorkshire. Mas quando você compra uma ração para pequeno porte, médio porte, grande ou gigante, você já consegue atender. Tá. Lógico, né? Porque é tamanho e aí peso. Então, o que ela vai oferecer? Ela vai oferecer proteínas e minerais para um animal naquela faixa de peso. Ok. Né? Lógico que a gente tem que ficar atenta para a qualidade da ração, né? Que às vezes é igual aquela coisa, você tem uma criança pequena, você vai dar o brócolis melhor, a maçã mais bonitinha, porque você tem certeza que a qualidade é melhor. Mas, em geral, as rações, elas têm uma boa qualidade. As super prêmios, melhor. Mas é muito melhor que você dar um alimento não balanceado. Entendi. Agora, tem gradações de ração natural e o marketing aqui, para a gente fugir fora dele, ele que faça o papel dele. Sim. Se você fosse olhar para a embalagem e sugerir aqui, olha, o que você tem que olhar lá, além do componente nutricional, de elementos que tem conservantes, como nos alimentos industrializados naturais para cá, que você, por faixas de preço, vai mudando as normais e as prêmios, super prêmio, hoje classificatórias, que você poderia, ou se tiver condições, desconsiderar para melhorar o que você vai dar para o animal? Proteína. Tá? Se você tem um animal adulto, né, que ele já cresceu o suficiente, em torno de 21, 25% de proteína. Tá. Um filhote, por exemplo, filhote de gato ou cachorro, ele precisa de uma proteína de boa qualidade. A necessidade desse animal é muito maior. Né? Então, o filhote, por um ano, você se preocupe com uma boa nutrição, com uma ração de qualidade melhor. Né? Tá. O que seria isso? Mais de 25% um filhote precisa. Né? Então, você olha lá, é uma ração para filhote, é de uma marca boa, mais de 25%, ofereça por um ano. Você vai ter um animal que vai se desenvolver bem por um ano, depois você pode dar uma ração com uma proteína um pouquinho mais baixa. Porque proteína igual valor. Quanto mais proteico, mais caro. Todas vão usar alguma quantidade de sódio ou outro componente? Isso tem, lá. Isso faz parte. Um percentual de gordura, todas vão ter algum. Em geral, não muita gordura. Aquela ração que é muito oleosa, às vezes as rações importadas são oleosas demais, que elas são para climas frios. Tá. Então você está fazendo o quê? Você está jogando gordura fora ou dando gordura demais. Diz, eu tenho um animal... Vou comprar uma ração ótima, mas ele comeu essa ração e ele está com diarreia, porque a gente está dando gordura demais. Entendi. Né? Então, às vezes está lá, a porcentagem de gordura, a proteína está como PB, proteína bruta, né? Entendi. A gordura é alta, então você pega aquela ração tá oleosa. O animal às vezes não precisa daquilo, principalmente se ele for pouco ativo. De novo, fugindo do marketing, se você tem as classificações, né? Tem os mercados, eles têm que obedecer esse rigor, inclusive sanitário, de preparo e tal. Lógico, não desmerecendo, teoricamente, produtos mais elaborados ou que levam em conta... por exemplo, se você faz uma base de blueberry e tem ração disso, viu? E de cordeiro, ela tem um custo diferente de você fazer os farelos lá. Isso. O que acontece? Às vezes a gente fala, é de cordeiro. Ok, é de cordeiro. Mas é aquela carne que no momento da desossa, né? Não é o filé do cordeiro, mas não, tem cordeiro. Porque o cordeiro é uma carne pouco digestiva e que dá pouca alergia nos animais, né?
Tem salmão? Não é aquele salmão de R$120 no mercado. Gorduroso, é aquele mesmo salmão os bons, menor que foi pescado e a parte que não foi aproveitada para fazer o filé. Certo. Mas o que acontece? Ela tem a sua qualidade, né? E a palatabilidade. Tem animais que preferem alguns tipos de sabor e outros não. Mas, em geral, o que é importante é a proteína, percentual de não proteína. O sabor. Você incluiria as duas coisas, percentual de proteína e olhar lá a quantidade de gordura para fazer os dois extremos? Por exemplo, para comprar para o zoo, né, para fazer as licitações, eu vou olhar qual a necessidade da espécie, o quanto ele precisa de proteína. Eu tenho um grupo, por exemplo, lá eu trabalho com grupos. Sim. Eu tenho Dos grande, novinhos, pequeno e o velhinho. Então eu faço uma média, né? A gente eu preciso de boa proteína porque sempre tem alguém se reproduzindo. Então a proteína, se tem filhote, se tem gestante, a proteína tem que ser muito boa para dar o aporte necessário. Daí eu vou procurar, então eu vou falar que eu preciso de X% de umidade, lembrando que tudo que é muito úmido embolora, né? Então a umidade é importante e abrir aquele saco enorme e fechar direito também é muito importante, senão vai amudecer e estragar todo aquele resto. Então eu vou olhar proteína, vou olhar fibra, porque no zoológico a gente tem, é muito importante, os animais, os herbívoros, né? Os animais da natureza, eles comem muita fibra. Então eu vou olhar por fibra, que não é tão importante para o cachorro. Agora Daí eu vou olhar as vitaminas. Boa, vai lá. Os ácidos essenciais, vitamina. Por exemplo, o gato precisa de vitamina A, o suricata precisa de vitamina A. O tamanduá, excesso de vitamina A é tóxico, então não vou usar ração de gato para ele. Tenho que usar ração de cachorro, que tem proteína boa, baixa vitamina A. Então, quando você escolhe para o seu pet, uma coisa que é bastante importante, olhar o rótulo. Se você for comprar fracionado, que às vezes as pessoas compram ração fracionado, que ração você está comprando? O fracionado não tem nada escrito. Ah, mas meu gato só come 1 quilinho. Tá, ele só come 1 quilinho e você vai lá e compra um fracionado. É o quê? Porque geralmente não tem. O que você está dando para ele? Ele foi fechado direitinho, porque a partir do momento que você abre o saco, você começa a ter oxidação pelo ar. Isso. Então, algumas vitaminas e alguns aminoácidos começam a ir embora. Então, se o animal come pouco, compra um pacote pequeno, mas mantém bem fechado. A qualidade da ração, depois de aberta, ela tem validade, né? Aquele saquinho que você comprou lá aberto, sem validade, é de quê e tá lá há quanto tempo? E é difícil esse extremo mesmo, porque aí pega as quantias pequenas e você vai lá, vai ser seduzido por uns sacos de 10, 15 quilos. Porque hoje, é mais barato. Porque é muito mais barato. Daí então fica tem que compensar um ano as duas aberto. coisas, só que fica um ano aberto. Você colocou um lugar seco, a ração de boa qualidade, não tem oleosidade, não tem umidade por perto, bem fechadinho. Tá lá no rótulo que aguenta até mais do que isso. E a luz ela perde muito, porque às vezes a pessoa vai lá e enche o pote do animal. Tá. Daí fica ali, temperatura, umidade, chove, não chove, calor, resseca, esturrica. Perdeu-se várias coisas. Então, fracionar, né, a alimentação é bastante importante. Agora a gente fala só de ração, mas a gente esquece de pássaros que comem sementes. Tá. Fungo. Abriu o saquinho, fez aquele pó, tá fungado. Isso mata as aves. Então, qualquer semente, a qualidade da semente é muito problemática. E na hora de descrever isso para licitação, comprar quantidade, armazenamento... O que eu vou fazer? Eu vou armazenar para um mês, tá, né? Lá no zoo, no caso, porque eu não tenho espaço físico para guardar comida por um tempão. Sim. Eu vou escolher a ração, a gente fala níveis de garantia. Os níveis de garantia quantidade de proteína, de energia, né? Energia. Às vezes a ração tem uma proteína alta, mas ela tem baixa energia. Tem animais que precisam de bastante energia para se reproduzir, para viver. Alguns então, são muito mais ativos que você. Exatamente. Então eu vou olhar a proteína, vou olhar a energia, vou olhar se tem as vitaminas que eles precisam, vou olhar a porcentagem de umidade, daí vou dizer. Eu já descrevi isso na licitação, né? Daí vem as propostas, daí eu vou ver quem está dentro da proposta. Quem ganhou é de confiança, é uma boa ração, a gente vai oferecer. Daí vamos fazer o quê? Adaptação. E faz por registro de preço, daí para não entregar tudo de uma vez só, vai pedindo mensal, conforme a demanda, mensal. Para ter algum sentido de... frutas, legumes, verduras, 3 vezes por semana. Esses são perecíveis, né? Já é natural a compra nesse sentido. Ração dá para a gente armazenar e ter qualidade recebendo a cada 2 dias, né? Agora, rações a gente armazena porque geralmente os fornecedores também fazem todo aquele trâmite de ir até o zoo, então a cada uma vez por mês. Agora, você vai comprar para sua casa, quanto que seu animal come? Geralmente, acho que para um mês tá legal você armazenar por mês, né?
Mesmo essas de mais qualidade, que aguenta mais tempo. Esse daí tudo bem, desde que você lá teste direitinho. Entendi. Agora, a gente humaniza os animais por uma série de razões, né? Tô falando do encontro ali que acabou de ter do Conselho Regional de Veterinária e Zootecnia, por exemplo, aí a questão pandêmica de fungos e vírus, criança beijando boca de gato, né? Aí acha bonitinho, tá lá em casa, ficou com o companheirinho, tem nome, tem tudo, dorme em cima da cama. Tá, a gente entra no lado emocional, que alguns gostam de exageros, mas isso é um dado real de saúde e questão sanitária. E para continuar ainda na nutrição, para a gente eliminar, aí vai lá e põe o sachê junto. O que tem dentro daquele coisinha molhada? Sachê é aquele chocolate que você dá para a criança. É a compensação. Às vezes você quer fazer um treinamento com o animal, daí você usa o bifinho, o sachê, mesmo aquele corinho para o cachorro mastigar, não é comida, aquilo não é todo dia, não é toda hora, aquilo não é digestivo, né? O que você vai fazer? Você vai usar esse alimento, esse alimento, ele não é um alimento completo, mas ele é sobremesa. Ele é um alimento, mas ele não é um alimento completo. Então sobremesa serve, porque sobremesa a gente fala todo dia. A gente vai usar para compensar alguma coisa, para dar um medicamento, não diariamente, porque o que acontece? Ele não é balanceado como a ração. Tá. Ele não tem, vocês podem olhar, a menos que seja aquelas latas específicas de nutrição para animais doentes, super calórica. Desculpa, naqueles de plastiquinho ali que vem ali o que tem? Tem bastante água, vira lá, dá uma olhada. Você vai ver porcentagem de umidade, vai ver que tem 70%, 80% de água. A ração que a gente compra, elas têm 8%, 10% de água. Então, você está vendo, você está comprando água. Você está comprando sabor. Por quê? Tem proteína e tem gordura. Tudo que tem gordura tem gosto bom, né? Tá. Ele é saborizado para isso. E você está comprando um pouco conservante e baixa proteína. Então, não é comida. Então, você vai usar aquilo, às vezes, para misturar num animal que está convalescente. Só que você não vai deixar ele dependente. É um incentivo ali, um apoio. Não vai deixar ele dependente disso de jeito nenhum. Porque senão, nunca mais você vai tirar isso do seu animal. Porque a ração, ela é seca, ela tem um cheiro bom, mas ela nunca vai ser atrativo, que nem aquele envelopinho, aquela latinha. Você não precisa compensar o seu animal assim. Compensa ele dando uma qualidade de vida boa, higiene boa, levando ele sempre no veterinário e cuidando dos dentes do seu animal. Tá. Ele não precisa ser feliz comendo sachê. E aí as pessoas no outro universo, por questão econômica e tal, tem nos dois extremos, né? A gente já, lógico, tem que respeitar todos, é uma questão normal, mas quando a gente fala no critério de humanizar aqui, tem o que dá a comida do arroz com feijão, que encheu de pimenta do reino, tudo isso que transfere para o animal, botou aquela carne lá cheia de condimentos, né? E transferiu para o animal, o preparo deveria ser diferente, né? Não precisa, como leigo dá para apontar isso, é aquele que só tem um arroz e feijão ali na casa dele. O que acontece? Se você não tiver condição de comprar uma ração, ou que seu animal for alérgico à ração, primeira coisa, tirar sal e fazer o mínimo de gordura. Então, você vai fazer uma comida, você pode colocar um pouco de arroz, colocar cenoura, colocar talos. Sobrou o talo do brócolis, sobrou o talo, porque o animal também precisa da fibra, né? E tem muitos minerais nessas fibras, né? O talo do brócolis, uma carne, porque se você... Eu lembrar que os cães e os gatos são carnívoros, né? A sua opção até alimentar pode ser vegana, mas não é a opção do animal. Ele vai ficar totalmente desnutrido se você não oferecer a alimentação correta. Então, um carnívoro vai ser sempre um carnívoro. Ele consegue digerir o carboidrato cozido, né? Ou feito a alta pressão, como que é o caso das rações, né? É um cozimento a alta pressão e depois aquele desidratação. Agora, como é diferente, né? Tem cachorro que come cenoura cru, você dá para ele. Põe brócolis para ele, ele devora. Come tomate. Tem uns que não quer nem saber. Mas tem uns alimentos que são extremamente tóxicos, né? As castanhas, algumas castanhas são tóxicas. O chocolate é um veneno para qualquer cachorro. Nunca faça o carinho pro seu cachorro com chocolate, né? Então, ele gosta de banana, é um pedacinho. Nem sorvete, viu? Nem sorvete, é um pedacinho de banana.
Você quer fazer um treinamento, tem muito animal que eu conheço que é treinado com fruta em vez de salsicha, como faziam lá, ou o treinador levava um saquinho, treina com banana, o cara gosta de banana, mas é um pedaço de banana, não é a banana inteira, né? Porque o digestivo dele não é preparado para essas coisas, né? Ele é carnívoro, Ele no é um caso desse que a carnívoro. gente está citando. Quando você fala da questão das funções do zoológico, tem aquele, né, cadeira com os 4 pilares lá, que é clássico, e ia perguntar para você, antes de tudo, se no tempo essa questão, por via indireta ou não, a urbanização das florestas e as rodovias e a despreocupação em relação ao cuidado de muitos animais acabou mudando um pouco o foco do olhar naquele cativeiro de visitação para essa função que é muito além do que você faz no passeio. Os zoos começaram lá nos primórdios da humanidade para mostrar força. Então a pessoa ia lá, mandava capturar um leão, um tigre, botava ele num lugar pequeno e, olha, eu trouxe um animal de fora, olha como eu sou poderoso. Olha, eu trouxe para o meu povo ver que existe isso. Então eles pegavam aquelas grandes esferas e exibiam, né, para mostrar poder, né? Na antiguidade, daí ao longo dos anos, veio vindo os circos que foram trazendo esses animais, porque era o quê? Era uma forma de atrativa, de ter visitação e mostrar animais exóticos, né? Os circos passaram por vários, desde pessoas exóticas, né, até os animais. Então os animais foram chegando nos continentes, né? Os animais diferentes foram chegando. Daí foram criando-se as coleções. Com o tempo, as pessoas foram entendendo que não tinha propósito de trazer um animal de outro país só para exibir. Então, hoje, a gente sabe e acredita que exibir um animal por exibir não tem propósito, né? Então, o que tem o propósito desse animal? Ele ser um instrumento, né, uma bandeira de educação. O animal de outro país está aqui, então a gente vai entender o contexto desse animal, onde ele vive lá, quais as características dele, qual a diferença com os daqui. Então isso foi criando uma visão diferente para os zoos. Então o zoo não é hoje um lugar, e não deve ser, e os zoos que fazem isso, os zoos ruins, que mostram os animais, só simplesmente mostram um animal encarcerado, ele não deve existir, tá? O que deve existir? Os pilares. O animal está à exposição por quê? Né? Qual a importância desse animal? As crianças vão até lá, as famílias vão até lá, elas vão se apaixonar, porque a gente não conserva o que a gente não vê, o que a gente não ama. Pode parecer muito bonito, assim, você vê um National Geographic, você se encanta, mas você não entende que você é responsável por aquele animal também, pela conservar o meio para ele existir. Sim. Então a gente tem que fazer as crianças entenderem que a gente conservando o meio, o macaquinho vai continuar lá, o tucano, os animais amazônicos. Então essa é a função educacional do zoo. Daí ele passa pela conservação, conservar essas espécies, ter bancos genéticos entre os zoos, tipo, não coloca os ovos na mesma cesta. Então eu tenho tamanduás aqui em Bauru se reproduzindo, eu tenho São Paulo, e eu tenho animais na mata, mas eu tenho animais ameaçados. Os que chegam no zoo, filhotes, não têm condição de voltar para a natureza, eles vão entrar no programa de reprodução. Eles podem ser mandados para qualquer outro zoo. Que nas Arcas de Noé. Isso, para a gente ter populações viáveis. Então, esse é conservação. Fazer contratos com outros zoos, com a sociedade zoológica gere esses acordos, né, de cooperação para essas espécies. Então, os animais, eles não são do zoo de Bauru. Nenhum Sim. animal dentro do zoo é do zoo. Os animais são da União. E se ele for importante para a reprodução em outro lugar, onde tem uma fêmea ou um macho sozinho, essa troca é feita em prol da espécie, né? Você está em conselhos de proteção, está em diretoria do zoo há muito tempo. Então essa questão deste convênio, intercâmbio, é natural do próprio regramento do setor. Sim. A gente a gente chama de field bookkeeper, que são as pessoas responsáveis pela espécie, mas dentro do Instituto Chico Mendes, que é uma parte do IBAMA que gera a fauna, existem as diretorias regionais. As diretorias
para primatas, para tamanduás, para carnívoros, e elas dizem o que deve ser feito, né? Essa espécie não pode ser reproduzida agora. Por exemplo, pediram para a gente não reproduzir macaco-prego, porque tem muito macaco-prego de apreensão nas instituições. Então, você reproduzir uma espécie e você não tem como destinar, ou não ter um programa específico para devolver o animal para a natureza, isso seria uma acumulação. A gente não pode no sentido inverso, só para as pessoas entenderem, as capivaras aí em outro Exatamente. Ambiente, né? Então, a gente tem uma responsabilidade. Aqui. As preasas, os aeroportos aqui em Bauru tem um problema, né? A gente tem uma responsabilidade com o animal, a gente simplesmente não pode reproduzir alguns animais por reproduzir. Outros, a gente tem que reproduzir para ter genética, ou para devolver para a natureza, ou para manter a genética boa no centro de conservação e nos zoológicos. Legal. Então, são casos diferentes. Cada espécie tem o seu nível de ameaça e a conservação dela está ligada ao nível de ameaça. Nesse ramo mais especializado, qual que é a sua relação e quem é o sauim de coleira? Sauim, eu tenho uma relação de amor com eles. Eu conheci o sauim aqui no Zoo de Bauru, a gente teve vários grupos de reprodução. E quando foi criado pelo Ministério do Meio Ambiente um grupo específico para cuidar do sauim, de outras espécies, mas vamos falar do sauim agora. Sobre cuidados humanos, que a gente fala que os animais que estão, antes falava cativeiro, né? A gente fala hoje sobre cuidados humanos, que são os animais que estão em centro de conservação zoológico. Eu fui escolhida para ser responsável por essa espécie. Tá. Então o sauim, ele é um macaquinho pequenininho, um saguizinho de 2 cores, né? Ele tem metade do corpo branco, tem carinha de morcego, não é feio, mas tem carinha de morcego, não tem pelo na cabeça, né? E metade do corpo de baixo dele é marronzada. Ele vive lá dentro da cidade de Manaus. Tá. E Manaus, apesar de a floresta amazônica, Manaus é uma cidade que tem muitas ameaças para ele. Tanto porque cresceu desenfreadamente, né? Tanto porque invadiu exatamente as áreas. E esse animal não é, por exemplo, que nenhum tamanduá que tem aqui, tem na cidade de São Carlos, tem em Brasília. Ele seguiu toda a parte de Cerrado, tá. Né? Não, o sauim só tem naquela região. Então, acabou o sauim ali, acabou o sauim. Então, existe um programa do governo específico, porque ele é um animal muito importante, ele é um animal símbolo da cidade de Manaus. Tá. E ele sofre atropelamentos, ele sofre invasão, né? E ele sofre hibridismo, quer dizer, tem uma outra espécie, que é o Saguinus niger, que entra na área dele e se reproduz com os machos e fêmeas se hibridizam. Então, tendo o risco de acabar essa espécie, né? Tá. Então, chegam os animais lá no centro, no CETAS, que é o centro de triagem que tem lá em Manaus, que não tem condição de soltura. Animais ou que chegaram doentes, machucados, tem alguma sequela, ou chegaram filhotes, né? Esses animais são destinados para zoo ou centro de conservação. Daí é Bauru. Um deles é Bauru. Daí eu recebo uma mensagem lá da bióloga responsável lá pelo CETA, marcada a pessoa responsável pelo Centro de Primatologia do Brasil, e diz: Cláudia, esse animal, uma fêmea, aproximadamente 8 anos, 5 anos, ou um filhote, ele não tem condição de ser reintroduzido. Ache um bom lugar para ele. Tá. Daí eu vou dentro dos zoos. Você como coordenador do programa que vai discutir isso. Eu já sei onde estão todas as fêmeas, onde estão os solteiros, os não solteiros, os disponíveis para reprodução, ou um grupo que não reproduziu, a gente tem que fazer uma troca. E eu vou dizer: esse animal pode ir, por exemplo, para o Zoo Bauru, ou pode ir para o Zoológico de São Paulo, ou pode ir lá para a Arca de Noé, lá no Rio Grande do Sul. Então, eu vou fazer uma recomendação. Daí eu vou marcar a pessoa responsável, já sei se ela tem ou não um lugar para alojar esse animal, e vou dizer: o sauim, chip número X, vai ser pareado com a fêmea ou o macho que está lá em São Carlos com o chip número tal. Tá. Daí a gente Você que faz a coordenação desse controle. Faço. Daí a gente tem a anuência do Centro de Primatologia e pode ser feito o transporte. Aí a União que leva cada lugar que está com o animal? Cada um é responsável pelo transporte desse animal. Mas a Sociedade Zoológica está tentando fazer umas parcerias que vai chamar Avião Solidário. Tá. E tem uma empresa de aviação que está se interessando de fazer o transporte dessas espécies ameaçadas.
Nossa, isso que eu ia falar, ainda não tem uma empresa aérea que faz Ela isso. tem assim, mas não oficialmente. Agora Tá. tá se fazendo um De convênio. firmar mesmo. Legal. Então, você imagina, essa empresa que já fez alguns transportes, ela acha um orgulho ela dizer para os passageiros, hoje nós estamos movimentando Hoje eu estou levando o Alice, Saulim da coleira. que vai morar, né? Porque geralmente coloca assim um nominho fofo para a pessoa entender, né? Para ficar empático, né? Que vai ser muito importante para a espécie e vai Responsabilidade social e marketing, deixa que façam então, né? Quantos Sauins de coleira a gente tem aqui? Hoje nós temos 58. 58? Semana passada nasceram no Brasil, sobre cuidados humanos, 58. Tem fora do Brasil, tem bastante Sauim também. 58 tem aqui em Bauru. No Brasil. No Brasil inteiro, pra você ver como é pouco. Oxe, só tem 58 só no tem país. 58. No Brasil, em Bauru nós temos 3. 3? Tá. E temos um grupo grande em São Carlos, temos um grupo em Sorocaba, temos um grupo em Brasília e temos os grupos grandes no Rio Grande do Sul, a gente tem um grupo grande. Nos outros a gente tem famílias começando ou com 2 ou 3 indivíduos. Então são muito poucos. Esse ano a gente formou 2 grupos, um em Carajás, no Zoo de Carajás, e um no Zoo que vai abrir em Cotias. Então já destinamos um casal para esse lugar, já foi feito, tem todo um trâmite legal, mas também tem normas para o recinto que são hienes, né? Então tem que ter um recinto com tamanho X, daí eu como keeper eu digo, essa espécie precisa de uma casinha aquecida, porque eles são animais amazônicos, eles precisam de eles são muito insetívoros, então usou para receber, você tem criação de inseto, você tem condição de oferecer, daí a gente pode disponibilizar e faz esse monitoramento. Cláudio, eu tinha certeza que os temas iam ser tão vastos que eu não ia conseguir fazer todos com você, então eu vou, para não perder uns aqui mais importantes, que eu fui recolhendo, para fazer um jogo rápido para a gente poder finalizar. O Zoo de Bauru, ele cria ratos nas condições ideais para alimentar cobra? A gente cria para alimentar cobra, a gente cria insetos para alimentar animais insetívoros. Lembrando que os animais do zoológico, eles são muito adaptados, né? Eu consigo fazer a coruja, que na natureza come rato, no Zoo Bauru, ela come carne picadinha que foi descongelada. Porém, a gente recebe cerca de 300 animais por ano de atropelamentos e resgates. 300 por ano de atropelamento? Ou atropelamento, ou caiu de ninho, ou se machucou num vidro, né? E acabam chegando pra gente. Esses animais que vêm de natureza, eles não entendem que a carne congelada é a comida dele. E a gente recebe muita coruja, muito gavião, então a gente precisa ter um biotério muito bom, tanto para atender os nossos animais, como para atender esses, né? Que eles não entendem que aquele pedaço de carne é comida. As corujas estão fazendo nos terrenos urbanos em Bauru uns buracos lá nas covas, tem gente fazendo maldade, estou comentando que eles, se assistir vão saber, eles ficam lá, né? Então, lembrando que é uma espécie só que é de coruja buraqueira, aquela que mora no chão, que um casal de coruja chega a comer 1.100 ratos por ano. Então, não mate a coruja, porque o rato vai tomar conta, né? Muito bom, deixa ela E cuidado quando você envenena o seu rato, que a coruja vai morrer se ela comer o seu rato tonto, envenenado, né? Então, se você mora em área aberta, que tem coruja buraqueira, dá uma chance para ela pegar o rato sozinha. Muito bom. E o tenébrio, quem é ele? O tenébrio, né, tem a parte lá que o pessoal, nem todo mundo tem afinidade, que é o biotério de insetos dos outros. Então, a gente tem o biotério que a gente cuida ratos, camundongos e ratos, e tem um biotério de insetos, que eu cuidei por muito tempo, hoje a Lu cuidou. A gente cria. Tenébrio é um besorrinho. Tem o gigante, Zoophobos mora, e tem o tenébrio pequenininho. A larvinha. É um besorrinho que põe ovos, esses ovos se transformam em larvas, que têm alta proteína. Uma larva de tenébrio chega a ter 50% de proteína, muito mais do que a carne. Tanto que em alguns países já se faz farinha de insetos, ou de grilos ou de tenébrios, desidratada, para colocar em bolachas e sopas de criança que tem problema alimentar. Vão me matar agora, mas dane-se a falta de É uma realidade, e é uma ótima realidade,
porque você consegue Uma da bunda produzir... de sá, fazia com uma chapa com farinha e alho. Exatamente. É comida de boteca em São Paulo hoje. Exatamente. Então, eu já comi tenebro desidratado, para ver que gosto tinha, né? Aliás, já comi todas as rações. E já comi cookie de grilo. E vou falar para vocês, é bom. Cookie de grilo. Então, se você pensar que aquela criança está morrendo de fome e que um farelo de tenebro tem 50% de proteína, não tenha preconceito, a criança precisa de proteína. Agora uma pergunta aqui para Camila, para Ângela e para Larissa. Vocês têm barata congelada? Tem barata congelada. Tá. Não é aquela baratinha de esgoto, tá? É uma barata que chama Blaberus, é uma barata grande, parece um besorrão. Também alta proteína, porque a gente tem insetívoro. A gente não pode ter nojo de dar para o animal o que ele precisa. É um direito dele ser bem alimentado. Não é porque eu não gosto de barata que o suricata do zoológico não tem o direito de comer a barata, né? E de sim ter um enriquecimento com insetos vivos, né? Às vezes a gente coloca inseto lá no potinho, ele vira o potinho, o insetinho cai. Então, ele precisa, a gente vai criar, né? Então, grilos, tenebros e baratas são criados no zoo para os animais insetívoros. Como a gente urbanizou a floresta, essa citação minha aqui, além de maritaca e gambá, o que a gente tem no ambiente urbano que é muito comum chegar lá? Chega saguis, Tá. né? Eles estão por Bauru inteiro. Para de dar sorvete, comidinha, Porque eles morrem de... Doritos pro sagui na Praça Portugal. Exatamente. E o pior do que dar o Doritos é morder o Doritos e dar. E passar herpes que mata esses animais, tá? Não deem, não tentem pegar, deixam... Outro dia estavam pegando pato no meio da Nações. Isso. Deixa o pato. Vitória Reis. Ele vai pro lugar dele, deixa ele, né? A gente tem os patos que descem aqui em Bauru, que vão e voltam. Tem maritaca, tem gambá, tem gavião. Tem gavião, tem coruja, Tucano. tem muito tucano. Porque esses animais, eles aprenderam a viver. Como o ambiente a gente começou a invadir o ambiente deles, eles começaram a descobrir comida no nosso ambiente, né? Então, eles comem o fruto da árvore, principalmente as maritacas, elas moram nos nossos telhados, né? Tem morcego pra caramba. Tem morcego, cuidado com os morcegos, né? Então, se você não quer a maritaca no seu telhado, deixa ela reproduzir, deixa levar os filhotinhos dela embora e depois vai lá e fecha o telhado. Se você não quer aquele cantinho. Se você não quer o gambá não é rato, né? Mas se você não quer o gambá, lembra que ele só tá lá porque ele tem comida e abrigo. Se você tirar a comida e o abrigo, ele vai embora, normalmente, né? E o bombeiro, às vezes a pessoa reclama, o bombeiro não vem buscar. Vocês imaginam o tanto de trabalho que o bombeiro tem. E principalmente se ele tem tempo para ficar pegando gambá. Então, tira o esconderijo dele, tira a alimentação, que ele vai embora naturalmente. Entendi. Né? Cláudia Cristina da Costa Ladeira. Deu um monte de coisa aqui. Muito obrigado a sua paciência e disponibilidade de ter vindo conosco. Fala que missão de rádio e TV pública é uma missão de compartilhar essa nossa jornada aqui também para transmitir conhecimento. Sim, é um prazer estar aqui falando com vocês. É um prazer mostrar o meu trabalho. Eu tenho orgulho da minha trajetória. Eu consegui chegar onde eu queria. Eu tenho orgulho de estar no Zoo Bauru. E o Zoo, ele é muito conceituado e conhecido. Então, é um grande desafio não deixar que essa qualidade caia, né? E é um orgulho para a cidade. Toda vez que a gente traz alguém de fora, eles vêm e ficam muito felizes. Lógico, e desafios eu tenho os meus desafios. O meu maior desafio é deixar os 600 animais, que eram exclusividade, a nutrição de 600, e hoje me preocupar com a população, né? Com as estruturas do Zoo e muito mais coisas. Mas é uma paixão, né? É uma paixão. E ainda tem a paixão por gato, cachorro, né? A preocupação imensa. E dá tempo de ter as batalhas pessoal, né? O Keeper, né? Ser Keeper do Sauinho é uma batalha pessoal que eu trabalho depois das 7 na minha casa, né? Sim, sim. Mas assim, a minha contribuição para a conservação, né? É o que eu posso fazer pela conservação das espécies. Muito legal. Hoje a gente conversou com a Cláudia Cristina da Costa Ladeira, lá desde os animais silvestres da infância e da adolescência até a sua trajetória. Até o nosso próximo encontro.